Uma alegria estar com os irmãos de novo. Uma igreja que sempre abençoa muito a gente, né? Gosto de dizer que nós, lá no Jardim Jandaia, somos uma parte de vocês aqui também, que sem a intercessão, sem o apoio financeiro de vocês, a gente não conseguiria fazer o trabalho que a gente faz. É como, acho que o Paul Washer diz, né? No trabalho missionário, você só tem duas escolhas. Ou você segura a corda, ou você desce no poço para pegar alguém. E a gente consegue descer no poço porque vocês têm segurado a corda para a gente. Então, meu muito obrigado, né? Meu agradecimento pela vida dessa igreja tão abençoada. O tema do sermão de hoje é a velha mensagem para uma nova cultura. Quando eu entrei na igreja metodista, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, há uns 30 anos atrás. Acho que eu não lembro direito quantos anos eu tenho. Quantos anos eu tenho, amor? 37, 30 anos atrás. E a gente passou por todos esses processos, né? A gente gosta de ser saudosista, de lembrar dos retiros, de lembrar o tanto que nós fomos relevantes para a história da nossa sociedade, né? Eu lembro que a gente, não sei quantos aqui batizaram lá no retiro da FEAPAM, no poço que os cavalos tomavam banho. Alguém batizou lá? Não, né? Só eu mesmo. E era legal, né? Porque os cavalos tomavam banho no domingo, na segunda o pessoal batizava. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Mas o pessoal que batizava lá, tudo converteu. Então devia ser bom aquele poço. Ou então, quando a gente às vezes ia fazer algum retiro no Ceasa, e eu lembro uma vez do João correndo dos fiscal do Ceasa, né? A gente lá. E nem sei porque o alface era baratinho, mas a gente pedia, né? Não vamos pedir para envergonhar o João. O João, o fiscal tá vindo, Vetão, sai correndo. Eu falei, não, João, calma. É só alface, ele não vai prender a gente, não. E tantas outras histórias que nos enchem de alegria, que nos faz lembrar de todas as coisas que Deus já fez na nossa vida. Mas o que nós temos que aprender é não viver somente dessas histórias, mas é olhar para a nossa cidade hoje, para a nossa sociedade hoje, e nos perguntar como que nós podemos voltar a ser relevantes? O que nós podemos fazer para que a nossa igreja sirva a nossa cidade de uma maneira melhor? Como que através do Evangelho nós possamos levar o amor de Deus para uma nova cultura, para novas pessoas que são diferentes de nós e diferentes daquilo que a gente foi há 30 anos atrás. E nós, olhando para essa geração e para esse mundo novo, nós percebemos que nunca houve, talvez na história, um povo tão sedento por Deus. Por mais que a gente olhe e fale, mas esse povo não quer saber de Deus, mas quando a gente consegue se relacionar, conversar, a gente entende o vazio que eles carregam dentro de si. E nunca houve um campo tão fértil, nunca houve tanta colheita para a gente ir buscar. E o que nos falta são ceifeiros. São pessoas que olham para a nossa cidade, que olhem para essa nova geração, que olhem para as pessoas à nossa volta e sintam a vontade de querer levar o Evangelho para elas, de querer levar o amor de Deus para essas pessoas. E é por isso que Deus quer falar conosco essa manhã e levantar dentro de nós o desejo de sermos ceifeiros. O desejo de olhar para as pessoas que estão à nossa volta se perdendo e sentir no nosso coração o desejo de ser um missionário, o desejo de ser um verdadeiro metodista, alguém que vai abrir mão muitas vezes de si, do seu conforto, por amor a outro. Que Deus gere no nosso coração a vontade de fazer mais por Ele e pela nossa cidade essa manhã. Amém? Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 16. Não sei quem que está lá na mesa,
Acho que dá para colocar a Bíblia NVT aqui? Ah. Tá na NVI? Acho que vai dar uma diferencinha. A gente vai ler bastante. Se der, se não der, não tem problema, não. Amém? A gente vai ler alguns versículos, mas a gente não, só para a gente pincelar aqui. A gente ficava rindo do Flávio, né? Que ele punha o óculos assim para enxergar, e a gente vai ficando velho, a vista vai diminuindo, né? Aí você tem que ir aumentando o tablet, o celular já não dá para enxergar direito. Mas amém. Vai NVI mesmo. Diz assim o texto. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Versículo 18. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Versículo 19. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. 21. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois quando andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Versículo 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Versículo 26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar a Deus como um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, ou projetado por artesãos. Versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos a quem esse homem ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém? É tudo isso. O contexto aqui é Paulo e Timóteo, e Silas, eles tinham ido até a Grécia, a região da Grécia, pregar o evangelho. E quando eles sofreram perseguições em Bereia, em Tessalônica, eles fugiram de lá e falaram: Paulo, vai lá na frente, espera a gente lá em Atenas, que a gente se encontra lá e a gente vai orar para Deus para saber para onde que Deus vai mandar a gente agora. E quando Paulo chegou lá em Atenas, e eu creio que talvez ele tenha sentado ali, né, na rodoviária da cidade, ou na Praça 15, que tem um relógio lá, que o bispo gosta de passear bastante lá, e ele sentou lá e ele começou a observar as pessoas da cidade. Ele começou a olhar o jeito delas, como elas se vestiam,
o jeito que elas falavam. E no meio de tudo aquilo lá, ele começou a sentir algo dentro do coração dele. Uma santa indignação. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar a vocês para que a nossa igreja seja relevante na nossa cultura é se indignar. A primeira coisa que tem que sentir no nosso coração é uma santa indignação pelo jeito que as coisas estão indo, pelo jeito que o mundo está caminhando. No versículo 16 vai dizer isso: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Uma santa indignação. Semana passada, a gente teve na nossa cidade o aniversário dela, e teve alguns eventos na cidade, e um deles foi a Marcha para Jesus. E algo que eu não critico, que eu acho legal, porque os cristãos também têm que se divertir, têm que conhecer pessoas novas, e principalmente os jovens, é legal, não estou criticando. Mas e lá na marcha a gente teve milhares de pessoas caminhando e dizendo o nome de Jesus para a cidade, que são coisas boas. Mas quando eu olho para o texto de Paulo, Paulo não quis fazer isso, ele não quis juntar uma galera e sair marchando por Atenas, dizendo uma faixinha igual a do Neymar, 100% Jesus. Não, ele quis fazer algo diferente, ele quis realmente amar aquela cidade de um jeito diferente. Como o bispo brincou do meu braço, na quinta-feira eu estava na academia, e eu, na minha vasta experiência de lutador de 3 meses, de Muay Thai, então eu luto muito, eu quis treinar lá com outro rapaz, eu acabei dando um soco mais forte do que o meu ombro aguentava e meu ombro deslocou do lugar. E pensa numa dor que eu nunca senti na vida, Por isso tem que dar valor para as mulheres, que a dor do parto dizem que dói muito, Imagina, eu senti o ombro, imagina o parto, Deus me livre. E no meio daquela dor, a gente correu para a UPA, e eu cheguei lá na UPA e eu vi aquela muita dor, eu tentei olhar em volta, falei, Deus, o que o Senhor me trouxe aqui, o que o Senhor quer me dizer com isso? E eu olhei em volta e vi lá, lotado, mais de 40 pessoas, e 4 enfermeiras tentando acudir todo mundo. E foi chegando a hora do almoço, e eu contei, eu reparei que haviam, 12 marmitas para 40 pessoas. Então, as enfermeiras elas tinham que escolher quem ia comer e quem não ia. E no meio daquele caos, a gente conseguiu, o abençoado não conseguiu encaixar meu ombro no lugar. Quase que eu mandei mensagem para o Carlão. O Carlão deve ser bom para encaixar o ombro, que ele é grandão. Mas não deu tempo, então a gente acabamos indo lá para a Santa Casa. E quando a gente chegou lá na Santa Casa, um irmãozinho conseguiu encaixar meu ombro lá, e eu fui fazer de novo o outro raio-x. E a minha esposa me mandou uma mensagem no celular e falou assim, amor, tem um senhor aqui que ele está gritando de frio, que ele está molhado, ele está gritando de frio, ele está implorando por um cobertor. E as pessoas passam, os médicos passam do lado dele e ninguém arruma um cobertor para ele. Será que eu posso dar o seu para ele? Eu falei, claro, lógico, pode dar. Mas por que eu estou contando essa história? Porque será o que deixaria Jesus mais feliz? Será que seria a gente fazer uma passeata? Será que se a gente alugasse um show gospel grande, ou nós como igreja nos levantarmos para tentar levar cobertor na UPA? Para tentar servir um café da manhã, para tentar orar por alguma pessoa que esteja precisando lá. O que será que agradaria mais a Jesus? A gente só se distrair, a gente só se entreter, ou a gente olhar à nossa volta e saber que as pessoas da nossa cidade precisam de Deus, precisam do evangelho que é pregado aqui dentro? Porque se o nosso cristianismo não ultrapassar a nossa igreja, se o nosso cristianismo não for até as ruas, ele não serve de nada. Se as nossas mensagens não gerar uma indignação santa dentro do nosso coração, é só mais entretenimento.
É só mais diversão. A história vai dizer que nessa mesma região da Grécia, Paulo depois ele foi lá e fundou algumas igrejas ali, e uma delas era a igreja de Corinto. E a história diz que na cidade de Corinto havia um templo agora eu não lembro, não sei se é deusa Diana ou se é Afrodite, mas que havia mais de 1000 prostitutas no templo. E fala que as prostitutas lá no templo, os homens iam, pegavam elas engravidavam e jogavam os bebês na sarjeta, na rua. E a igreja de Paulo, a igreja de Corinto, ela pegava aqueles bebês e começavam a criar eles. Eles faziam algo para aquela cidade, a ponto que as pessoas de Corinto olhavam para aquela igreja, para aquela pregação e falavam: eu quero ser como esses caras aí, eu quero servir a Deus como eles servem. Uma santa indignação que nos move a fazer algo maior do que nós temos feito. Nos move a sair do nosso comodismo, a separar talvez 10, 15 minutos do nosso almoço para discipular o nosso amigo do serviço. A ver que Cristo é a solução para essa sociedade, Cristo é a solução para a nossa cidade. E acreditar que dentro de nós existe o Evangelho que pode mudar tudo. Que não seja só mais entretenimento e diversão, mas que seja a palavra de Deus através de nós, servindo e lutando para transformar a nossa cidade. O segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é a contextualização do Evangelho. E está lá no versículo 22. Vai dizer assim. Vou colocar aí. Está lá. Ó. Então Paulo se levantou diante do conselho. E assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em diversos altares, e um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Então, na nossa história, Paulo ele se indigna, né? Ele começa ali mesmo na praça, começa ali a pregar o Evangelho, começa ali a falar de Jesus para as pessoas, e passa alguns gregos, né? Alguns filósofos, e começam a olhar para ele pregando e fala: pô, esse cara aí tem uns negócios legais para falar, é interessante a mensagem dele. E eles chegam para ele: vamos lá no conselho da cidade. Então eles reúnem todo o conselho da cidade, colocam Paulo lá no meio da galera e falam: agora você prega. E o Paulo, ele pega ali talvez a voz, né? Não o microfone, mas ele toma a palavra e ele começa dizendo: olha, eu andei pela cidade de vocês e eu vi vários templos, várias estátuas bonitas, mas tem uma lá que não tem estátua, que não tem nada escrito a não ser ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês adoram sem saber é o meu Deus. Entendam que Paulo, a mensagem que ele usou para Roma ou para outra cidade que já conhecia o Evangelho, não é a mesma mensagem que ele usou na Grécia. Porque não ia fazer sentido, porque eles não criam em Deus, eles não acreditavam, não tinham o Antigo Testamento. Então, de alguma forma, ele contextualizou o Evangelho para que as pessoas ali pudessem ouvi-lo e aprendê-lo. E assim também nós, em um mundo pós-moderno, em um mundo pós-cristão, precisamos, de algum jeito, contextualizar a nossa mensagem. Talvez a grande palavra, né, de evangelismo de 20 anos atrás, o Jesus te ama e eu também, não faria mais sentido nos dias de hoje. Porque quando a gente fala para a pessoa, Jesus te ama, ela vai: eu sei,
né? Eu escuto o David Leonardo lá no YouTube, eu sei que ele me ama mesmo, eu até choro nas mensagens dele. E quando você fala, eu também te amo, você fala, que bom, eu também amo você, né? Jesus é um cara legal, né? Como eles sempre dizem. Então, talvez no mundo pós-cristão, onde as pessoas elas não estão mais preocupadas com o que a igreja pensa, nós precisamos achar meios de contextualizar o evangelho até eles. Só um exemplo, né? Na última feira do livro aqui de Ribeirão, a gente juntou os meninos lá da igreja e a gente fez um QR Code sem nada escrito, né? E a gente soltou a molecadinha lá na feira e eles entregavam o QR Code para as pessoas, e as pessoas pegavam o celular, punham lá o QR Code e abriam um vídeo de uma mensagem. Coisas simples, mas que para a nova geração e para esse mundo faz sentido. E nós precisamos entender que muitas vezes nós temos que nos esforçar para levar a mensagem para as pessoas. Porque se nós nos fecharmos só dentro de nós, só na nossa cultura gospel, ouvindo só as nossas músicas gospel, usando só a roupa gospel, lendo só livro gospel, só filme gospel, o mundo vai caminhar cada vez mais para a destruição e a gente no nosso clubinho. Paulo, ele saiu do clubinho dele. Ele não quis pregar só para os judeus, mas ele amou também os gregos. Por isso que ele diz essa mensagem, olha, há um Deus que vocês adoram sem conhecer. Isso também tem que estar dentro de nós. E quando mais tarde, Paulo, ele escreve uma carta para uma cidade dessa região da Grécia, a cidade de Corinto, ele diz assim, olha, em 1 Coríntios 9, 22, ele diz assim, olha, eu me fiz de tudo para com todos, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, eu me fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu possa ganhar alguns. Então, irmãos, se eu tiver que farmar a áurea, né? Se eu tiver que dançar o 6, 7 lá para os meninos ouvirem a minha mensagem, eu vou dançar sem problema nenhum. Porque a gente precisa aprender a se descer, a fazer uma mensagem mais simples, a dizer algo que as pessoas entendam, para que elas se salvem. Olhar para essa geração dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos amigos, e saber que se nós não fizermos algo, eles estão indo e caindo aos montes no inferno. Que o nosso amor se traduz em atitude. E que se nós tivermos que nos fazermos de tolos para ganhar os tolos, então que assim seja. Então a primeira coisa é sentir uma indignação. A segunda é contextualizar o Evangelho. E a terceira está lá no versículo 28. E vai dizer assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. A terceira coisa seria encontrar algo na cultura da cidade que aponte para o Evangelho de Jesus. Então, logo depois que Paulo ele contextualizou a mensagem, ele conheceu a cultura deles e dentro da cultura, ele falou, olha, tem uns filósofos de vocês que já falavam disso, já falavam de um Deus que não é feito de estátua, de um Deus que não precisa ser venerado ou adorado porque Ele é Deus. E quando nós
começamos nosso trabalho lá na favela, eu me lembro que teve um dia que o Fabricinho, hoje já é o Fabrição, né? Tá desse tamanho aqui, parece um bicheiro, ele é meio gordinho, assim, usa uns correntão, é mó gente boa. E o Fabricinho, quando a gente chegou lá, depois de uns 3, 4 dias que a gente estava indo lá, ele separou umas balas assim pra gente, uns doces, né? E falou: tio, vê um povo de uma igreja aí, e eles deram umas balas pra gente, e a gente separou para dividir com vocês. Eu falei: oh, legal. E isso me mostrou que Cristo já estava lá. Jesus já estava lá. Jesus está e Deus ama a nossa cidade. É claro que isso não é suficiente para a salvação, né? Um erro da teologia da libertação é exatamente esse, ela dizer que os pobres já estão salvos, e não estão. Os pobres, os necessitados são tão pecadores quanto os ricos, e todos precisam se converter. Mas é olhar e saber que Deus já está lá, e através do que Ele já está fazendo, nós podemos continuar. A gente está... Só um exemplo, a gente está na Copa do Mundo, né? Acho que ninguém falou outra coisa que não seja Copa do Mundo, né? Até minha esposa, que odeia futebol, começou a gostar de tanto Copa do Mundo que ela está vendo. E os homens gostam, né? O Bispo Éder, que é um ex-boleiro, né? Ele deve gostar lá de acordar 1h da manhã, ver lá Senegal e Uzbequistão. Só nós, né? Para ver uns negócios dele. O Tiagão está até uniformizado, né, Tiagão? Para ver se abençoa a segunda, né? Tá certo, Tiagão. E não se fala outra coisa, né, do que não seja a Copa do Mundo. E teve algo que aconteceu quando a seleção, se eu não me engano, de Curacão, os meninos falaram que é esse nome, é isso mesmo? Curaçao, é. Eles jogaram contra a Alemanha e eles tomaram de 7-1 da Alemanha. Eles gostam de fazer 7-1, né? Os bichos. E no final do jogo, mesmo perdendo de 7-1, eles se levantaram, se abraçaram, fizeram uma oração e chamaram alguns irmãos da Alemanha para orar junto com eles. Isso é algo que nós podemos usar para falar com as pessoas. Está vendo? Olha, ganhar não é tudo. Cristo é tudo. Porque mesmo perdendo de 7-1, mesmo talvez passando um vexame, eles ainda tinham motivos para agradecer. Motivos para glorificar a Deus. E no meio desse mundo, onde as pessoas rejeitam a cultura e rejeitam o que o cristianismo fez, nós precisamos achar pontes, criar caminhos, para que os nossos filhos tenham vontade de vir na igreja. Para que os nossos amigos olhem para o Evangelho e entendam o amor de Deus. Entendam que não é sobre ganhar ou perder, mas é sobre ser cristão. É sobre amar Cristo. E mesmo tomando de 7-1, é possível você se alegrar com Jesus. E a quarta coisa que eu gostaria de falar com vocês, então a primeira foi se indignar contra a cultura que existe. A segunda é contextualizar o Evangelho. A terceira é achar algo na cultura que aponte o Evangelho. E a quarta, que para mim é a principal, é a velha mensagem. A velha mensagem. Queria ler com vocês agora o versículo 30. Que vai dizer assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu sei que se a gente andar pela cidade, a gente vai ver igrejas que se comunicam bem com a sociedade, né? As famosas igrejas de parede preta. E a gente vai ver que eles conseguem atrair as pessoas. Mas que talvez eles pecam naquilo que para mim é o principal, que é a mensagem. A mensagem é a mesma.
é o arrependimento, é a mudança de vida. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos, né, e alguns, talvez só a irmã Maria vai se lembrar, tinha o pastor Antônio lá do bairro, lá do Jardim Jandaia, e ele tinha uma barra forte vermelha, e naquela época o nosso bairro era o bairro mais perigoso do Brasil, morria 2 pessoas todo dia. E todo dia o pastor Antônio passava lá, pegava minha mãe, e eu ia junto com eles, com 12 anos, e a gente passava pelos pontos de droga, passava pelas pessoas que estavam lá, e a bala comendo sorta, e o irmão Antônio arrancando os capetas na unha, e curando, e libertando as pessoas. E aquilo que o irmão Antônio fez, aquilo que as pessoas mais velhas no ministério fez por nós, isso não muda. Isso não vai mudar nunca. É a velha mensagem de arrependimento, de cura, de libertação. Porque não adianta a gente contextualizar, não adianta a gente achar meios para falar com os jovens, a gente se indignar, se na hora de for levar o amor e o evangelho a gente dá uma aliviada. Paulo não aliviou para os gregos, eles nem tinham Bíblia, eles não tinham nem YouTube, e ele não aliviou, ele falou, agora vocês conhecem, e vocês precisam se arrepender. E é isso que o mundo precisa ver em nós. E aí a gente se pergunta, mas Vetão, se eu estou falando essa mensagem, por que as pessoas não ouvem ou não vêm, né, na igreja? O que está acontecendo? Talvez um dos motivos é que as pessoas lá fora, hoje, elas têm um conhecimento. E no mundo de hoje, conhecimento virou entretenimento. Né? Você abre lá o Instagram, tem 700 mil notícias. Né? Fala, morreu 30 mil na Venezuela. Tá bom, morreu 10 ali, e é só mais um que morreu. Então, o conhecimento é entretenimento. Então, de certa forma, eles conhecem um pouco. Então, quando você vai dizer, olha, você precisa se arrepender, mudar de vida, a primeira coisa que as pessoas lá fora vão fazer é olhar para a sua vida. É saber se você vive o que você está pregando. É saber que se você ama como Jesus mandou você amar, se você trata a sua esposa como Jesus mandou você tratar, se você cuida da sua família como Deus mandou você cuidar, eles vão olhar não para o que você fala, mas para como você age. A mensagem, a velha mensagem hoje, principalmente nos dias de hoje, só faz sentido se ela vier com atitudes. Porque a gente diz, olha, eu te amo, e a pessoa, tá, me mostra que você me ama. Jesus te ama e eu também, legal, mas me mostra. Me prova que você me ama. Me prova que vocês se importam com essa cidade. Me prova que você luta pelos seus filhos, intercedendo por eles todos os dias. Me prova que você luta contra o seu pecado diariamente, que aí eu vou lutar contra o meu. O problema, talvez, das redes sociais em si, é que ela começou a colocar dentro de nós que o mais vale é parecer, não ser. E é por isso que a gente abre o Instagram, né? E os irmãos um dia estão lá na Castela, lá, tomando uma Heineken quente, né? Pecado nem é tomar Heineken, é a Heineken ser quente, então estou brincando. Mas tomando uma cerveja quente e pulando lá e dançando aquelas músicas besteirentas na quinta. Aí na sexta estava lá na marcha para Jesus, Jesus, eu te amo. Você fala, mas não tem sentido. Mas é o que as redes sociais nos dizem, é o que você parece, não é o que você é. E é por isso que as pessoas, muitas vezes, não, mesmo sedentas, não querem a nossa mensagem. Porque elas não olham para nós e vê que a gente não vive aquilo que a gente prega. Se nós fizermos como a igreja de Corinto fez, se a gente se importar com o nosso bairro,
com as pessoas que estão na nossa igreja, se a gente conhecer o nome dos nossos irmãos, se a gente saber as dificuldades de cada um, automaticamente as pessoas vão vir, vão querer fazer parte do reino de Deus. Que a nossa vida seja a nossa maior mensagem. Que nós possamos amar as pessoas e amar Cristo a tal ponto de que o arrependimento e a salvação seja primeiro para nós. Seja primeiro no meu coração. Porque eu não posso dar uma cura da qual eu também preciso. Que a gente possa experimentar o Evangelho, a graça de Deus todos os dias, nos arrependermos dos nossos pecados. E quando falarmos a velha mensagem, dita de um jeito novo, ela vai fazer total sentido. E as pessoas vão ter vontade de querer fazer parte e de estar junto com a gente. Queria chamar o Tiagão para vir aqui tocar um violão. E para a gente terminar, a minha oração, desse humilde pregador, é que Deus levante nesse lugar pessoas que estejam dispostas a pregar essa nova mensagem, essa velha mensagem de um jeito novo. Que Deus gere no coração de cada um de vocês o desejo de viver algo novo com Deus. Porque não existe coisa mais legal nesse mundo do que você ser usado por Deus para mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Que quando nós olharmos para as cadeiras vazias da nossa igreja, isso possa doer no nosso coração. De saber de que quem nos está aqui está lá fora, precisando desse amor, precisando do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos colocar de pé? Amém? Queria pedir para os irmãos fecharem os olhos. Senhor Jesus, foi nos dito e nós acreditamos que a seara é grande, que o papel da nossa igreja, na nossa cidade não acabou. Pelo contrário, só está no começo. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa igreja que nos ajudou tanto a crescer espiritualmente, intelectualmente. Mas agora, Senhor, com uma santa ousadia, nós olhamos para o nosso passado com alegria, mas desejamos o nosso presente, o nosso futuro. Nós queremos fazer a diferença nessa cidade, Senhor. Nós queremos ser conhecidos pelo que os metodistas eram conhecidos, pelo povo do amor, da justiça, da palavra. Senhor Jesus, nos dê ousadia, nos dê a coragem para, se precisar, nos fazermos de loucos, de tolos, para ganhar os tolos, então vamos fazer. Mas nós não vamos deixar, Senhor, uma geração inteira ir para o inferno sem te conhecer. Senhor Jesus, que nós possamos afirmar um compromisso com o Senhor essa manhã. Que o Senhor possa gerar dentro de nós um verdadeiro avivamento, um verdadeiro mover
para que a mensagem que saia da nossa boca não sejam só palavras, mas sejam vida. Para que quando nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Para que quando nós olharmos para uma geração que se automutila, para uma geração afundada em depressão, em remédios, para uma sociedade destruída por falta do seu amor, nós possamos dizer como Isaías: eu vou, Senhor, envia-me a mim. Eu vou para o meu serviço, eu vou para a minha faculdade, eu vou na minha escola, na minha casa, eu vou, Senhor. Desperta em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor despertou no coração do apóstolo Paulo, uma santa indignação, uma vontade de querer mudar a vida das pessoas dessa cidade, uma vontade de querer transformar o mundo através do seu amor, através da velha mensagem. Cidade do monte, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande o Senhor em quem nós temos que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Graças a Deus. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão.